Deixa eu só chamar a atenção, a gente estava passando aquela imagem da vitória do Gustavo Petro, né? E tem uma imagem circulando nas redes que é muito interessante da filha dele, que está com uma camiseta vermelha logo atrás dele, e ela foi votar com uma camiseta da Marielle. É tão emblemático isso, né? Então ela foi votar ali com a camiseta da Marielle, e a vice tem todo esse perfil que a Marielle tinha aqui no nosso país também. Então, muito bacana essa curiosidade. Em relação a essa. Continuando fazendo essa comparativa entre Colômbia e Brasil, né? Ali na Colômbia, inclusive, a eleição se deu em margens muito próximas, né? Gustavo Petro não ganhou com uma margem muito grande. Isso mostra uma sociedade bastante dividida, né? Quando você traz que Lula tem uma agenda com muitas pautas de esquerda, como que você imagina que será a batalha para que essas pautas, de fato, caminhem, seja num Congresso, seja numa sociedade bastante dividida? Com um ponto de diferença que há uma expectativa de que Lula ganhe com uma margem maior aqui no Brasil. Nas pesquisas eleitorais têm mostrado isso, mas também já existe essa expectativa de que a gente vai ter um Congresso que vai continuar sendo bastante conservador, né? Então, assim, qual a expectativa em relação a essas pautas caminharem? Acho que antes de mais nada, a gente tem que situar bem, né, também as diferenças do Brasil em relação à Colômbia. A Colômbia é um país que viveu uma guerra de 60 anos. Veja, não é uma guerra de 3 anos, de 5 anos, de 10, uma guerra de 60 anos. Isso deixa marcas na sociedade, marcas que a gente não consegue mensurar. São 200 mil pessoas que foram executadas nesse conflito. É muita gente. Então, além de todo o arcabouço jurídico, legal, que criou um verdadeiro estado de exceção na Colômbia. Então, nós estamos falando de um ex-guerrilheiro, alguém que fez parte, participou ativamente dessa guerra. É verdade que o Gustavo Petro e o M19, que era o seu movimento, já se desmilitarizaram há 30 anos, mais de 30 anos, né? Quando o Gustavo Petro entra na vida civil, digamos assim. Mas é muito emblemático, né? Muito simbólico. Ele foi prefeito de Bogotá, também tem uma trajetória já como gestor público que ajuda muito, mas eu acho que as semelhanças elas não são tão grandes assim, porque realmente a violência política na Colômbia ela é muito maior que no Brasil. É claro que se nós não derrotarmos o Bolsonaro, eu acho que a gente pode caminhar para uma situação parecida com a da Colômbia, né, de violência política solta nas ruas, né, de grupos paramilitares, de bandos armados. São 1 milhão de armas vendidas legalmente desde que o Bolsonaro tomou posse. A maioria delas nas mãos de clubes de caça, clubes de tiro, que são bolsonaristas. Então, é uma situação delicadíssima. Então, eu sempre gosto de, antes de falar de governo, falar da eleição. Não vai ser uma eleição fácil. Acho que o Lula até pode vencer no primeiro turno, vamos trabalhar para isso. Seria o cenário que nos daria mais segurança. Um cenário do segundo turno vai trazer mais instabilidade, mais dificuldades e uma eleição mais apertada, não há dúvida. Né? Depois de vencer a eleição, nós vamos ter que tomar posse. Né? Então tem um processo aí também de legitimação do processo eleitoral, que vai ter que ser assegurado não só pelo TSE, mas pelo conjunto das instituições. O Exército vai ter que aceitar a derrota do seu candidato, que é o Bolsonaro. O Congresso Nacional vai ter que se manifestar, as instituições da sociedade civil. Então vai ser a imprensa, vai ter que ser uma operação, digamos, de legitimação do processo eleitoral, que eu não tenho dúvida que o Bolsonaro vai tentar deslegitimar, como o Trump fez nos Estados Unidos quando perdeu a eleição. E depois governar, né? Uma terceira etapa que é de governar. Eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional não vai ter maioria de esquerda. Então, o papel da mobilização social nestes primeiros meses de governo para fazer avançar uma agenda de reconstrução nacional vai ser muito importante. Mais do que simplesmente apoiar o governo, do que apoiar o Lula, apoiar aquilo que represente efetivamente medidas de reconstrução do país. Eu estava lendo agora há pouco uma matéria falando sobre a disposição do Lula, e a gente está acompanhando isso muito de perto, de promover um verdadeiro revogaço das leis ambientais. Não das leis ambientais que protegem o meio ambiente, mas das leis ambientais que o Bolsonaro aprovou para permitir a depredação do meio ambiente. Então vai ter que ter, logo no começo, aquilo que for medida administrativa, que não tenha que passar pelo Congresso, vai ter que ter canetaço mesmo do Lula para poder viabilizar de imediato medidas que contenham a crise social, ambiental e econômica que nós estamos vivendo. E aquilo que tiver que passar pelo Congresso Nacional vai ter que ter pressão social, pressão popular, não tem jeito. Eu não consigo ver um governo que vai reproduzir
aquilo que foram os 8 anos de governo do Lula e os 5, quase 6 anos de governo da Dilma, de convivência pacífica com boa parte da elite nacional, não com toda, mas com boa parte da elite nacional, de entregar o Ministério da Fazenda, da Agricultura, da Fazenda para alguém do mercado, o Banco Central para um banqueiro, o Ministério da Agricultura para alguém do agronegócio. Não vai dar para ser assim. Vai ter que ser um governo com uma posição claramente de esquerda para enfrentar os privilégios, para enfrentar as posições mais atrasadas, mais reacionárias que estão presentes hoje na sociedade brasileira, para poder fazer avançar uma agenda de mudanças. Então, eu não tenho esperança de que isso vai se resolver lá nos velhos acordos do Congresso Nacional, nos tapetes verdes da Câmara, nos tapetes azuis do Senado. Acho que isso vai se resolver com mobilização popular, mobilização social e muita pressão para reconstruir o país. Você traz essa importância dos movimentos sociais, né, a partir da possível eleição de Lula. Porque o que a gente acompanhou nesses últimos anos, muitos dizem, né, a gente continua acompanhando, é claro, os movimentos sociais se manifestando, fazendo os protestos, mas poucas manifestações de rua, né, com muita gente. A gente teve, claro, pandemia aí no meio, mas muitos analistas falavam sobre a população estar, de certa forma, anestesiada, por conta de tudo que a gente tem vivenciado, por conta, é claro, dessa pobreza que o país está passando, né, essa crise humanitária toda que a gente está vivendo. A partir da eleição de Lula, você acha que ressurge essa esperança de mudanças possíveis a partir de uma mobilização de base dos movimentos sociais e, claro, servindo como apoio até para possíveis decisões de Lula? É isso, a pressão vai ser sobre o Congresso, para que, de fato, o presidente possa ter esse apoio para também fazer essa pressão. É nesse sentido que vai se dar a atuação dos movimentos sociais em 2023? É o que eu espero. Eu acho que nós temos que ter justiça seja feita, compreensão com as dificuldades de mobilização do ano de 2021, principalmente. Né? Nós fizemos aí 6 dias nacionais de mobilização, convocados pela campanha Fora Bolsonaro, com forte engajamento das centrais sindicais, do movimento estudantil, do movimento feminista, do movimento sem teto, dos camponeses, do MST. E nós tivemos realmente um processo de crescentes mobilizações que alcançaram um teto. Esse teto ele se consolidou ali para o começo de outubro, quando nós fizemos um ato em resposta ao que havia sido o 7 de setembro, né, uma provocação do Bolsonaro às instituições democráticas, um flerte aberto, escancarado com a possibilidade de um golpe. E o dia 2 de outubro foi a resposta. Não foi uma resposta fraca, mas foi uma resposta muito limitada ao que é, digamos, a esquerda organizada e a sua área de influência mais próxima, os setores sociais que atendem ao chamado da CUT, ao chamado da UNE, ao chamado do PSOL. A gente não conseguiu ampliar além disso. Né? E eu acho que isso acontece em grande medida porque as pessoas também se informam e elas perceberam que aquela quantidade de mobilização que estava sendo feita, ela não era suficiente para poder vencer o movimento que o Bolsonaro já tinha iniciado no Congresso Nacional de compra de uma base parlamentar. O orçamento secreto e os bilhões de reais que foram colocados na mão do Congresso Nacional para que o Congresso gerisse o orçamento do Estado brasileiro, é um negócio inédito. Nunca o Executivo entregou para o Legislativo o controle do orçamento público. Isso foi feito para garantir ao Bolsonaro uma ampla base de apoio no Congresso Nacional e, com isso, barrar a possibilidade de impeachment. E acho que isso gerou um ceticismo nas pessoas. Não adianta eu ir para a rua, porque mesmo indo para a rua, Bolsonaro não vai cair porque ele comprou o Congresso Nacional. Não adianta eu ir para a rua, porque mesmo que eu vá para a rua, a chapa do Bolsonaro com o Mourão não vai ser cassada, apesar dos crimes que eles cometeram na eleição de 2018, porque o TSE não está com coragem de fazer a cassação, quer esperar a eleição de 2022. Ou seja, foi se criando uma sensação de que por mais que a gente mobilizasse, por mais que a gente fosse à rua, Bolsonaro tinha conseguido antecipar o seu movimento de proteção, de autoproteção, e que o impeachment não ia acontecer. E as pessoas, claro, elas têm consciência de que só dá para ir para a rua, de que só vale a pena ir para a rua se puder vencer, se puder ter conquista. Ir para a rua só para fazer performance, as pessoas não querem. Então, eu acho que isso gerou uma certa limitação para o nosso movimento. Dito isso, eu acho que em 2023 nós vamos viver, com a eleição do Lula, possível eleição do Lula, uma certa descompressão, sabe? Aquela sensação de angústia, de que tá, digamos,
na garganta de todo mundo, e de repente nós vamos poder ter um presidente que é um democrata, um presidente que olha para os mais pobres, um presidente que tem compromisso com a justiça social, com a Constituição Federal. Eu acho que isso vai gerar uma descompressão e vai fazer as pessoas estarem mais à vontade para voltarem a tomar as ruas, né? E claro, tão logo hajam iniciativas, e haverá logo nos primeiros meses, de tentativa de desestabilização do governo, do mandato constitucional do Lula, nós vamos ter que ir para a rua. Então eu acho que, desse ponto de vista, eu prevejo sim que 2023 vai ser um ano, primeira sensação vai ser essa de descompressão, mas logo na sequência também vamos ter que ter gente na rua para fazer avançar uma agenda de mudanças no Brasil. Maravilha. Juliano, eu esqueci de pegar o horário da sua mesa na quarta-feira. Você sabe passar para a gente? Os debates no Salão do Livro Político começam hoje, né? Hoje tem primeiro com o Álvaro Garcia Lineira, Dilma Rousseff, Manuela Dávila, Guilherme Boulos, aliás, imperdível essa mesa. E todas as noites, né? Até quarta-feira, hoje, amanhã e quarta, às 19 horas, no Tucarena, que é aquele teatro menor que fica ali do lado na parte de baixo, né? Da PUC São Paulo. Na mesa na quarta-feira, além de mim, vai estar também a Diana Assunção, o Valério Arcari e a Ana Prestes, debatendo se é verdade ou não que há uma onda rosa, ou se é uma onda vermelha, ou se é uma onda amarela, ou se é uma onda verde. Que cor que é essa onda de mudanças que começa a se manifestar na América Latina, e também a apresentação do meu livro, A Nova Esquerda na América Latina, que é resultado de uma pesquisa extensa sobre os movimentos sociais na América Latina na última década e como eles buscam forçar a esquerda latino-americana para ir além dos seus limites, né? Que é o limite do progressismo, que é de vender a ideia de que é possível progresso econômico e social sem rupturas, né? Os movimentos sociais da última década vêm justamente para questionar esses limites e buscar alargá-los. Então, quem tiver também na quarta-feira vai ter oportunidade de entrar em contato pela primeira vez com esse livro, que nem eu vi ainda, tá? Ele ficou pronto hoje. Então, nem eu tive contato com ele ainda. Na quarta-feira vai estar lá para todo mundo poder adquirir.